Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui neste canal em que queremos trazer sempre aos sábados uma temática relevante para a nossa reflexão e queremos dar início a essa série de vídeos com a primeira temática a respeito de Deus. Afinal de contas, quem é Deus? Talvez esta seja uma pergunta que muitos se façam. Talvez no mundo secular e já distante da religião, muitos nem estejam mais fazendo essa pergunta, mas fazem outras perguntas. Afinal, de onde viemos? Para onde estamos indo? Por que estamos aqui? A resposta cristã para todas estas questões é Deus. E aí, em Romanos 11:36, nós lembramos que todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele. Muitos podem se indagar ainda assim: Deus existe? É claro que a nossa resposta partirá das Escrituras Sagradas, mas mesmo que você não creia que a Bíblia é a palavra de Deus, há de convir comigo que há outros elementos que podem nos embasar para apontarmos a existência de um Criador, de um ser superior, de alguém que está acima. Por exemplo, quando nós olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, quando nós olhamos para os rios, para os mares, para a vegetação, para as árvores, quando olhamos para as diversas espécies de animais existentes, e toda a complexidade disto que está ao nosso redor, podemos questionar de onde veio tudo isso. Afinal de contas, tudo que existe em nosso mundo de alguma maneira foi criado. E por que tudo isso viria do nada? Portanto, a natureza, ou para quem crê em Deus, a criação, apontam para a existência de um Deus. Temos um outro elemento também que pode nos auxiliar. Quando alguém, de alguma maneira, prejudica o seu próximo e aquilo lhe pesa em sua mente, em seu coração, nós chamamos isso de consciência. E o que é a consciência? Senão um certo filtro que temos em nós mesmos para não fazermos o mal. E a pergunta que fica é: quem colocou esse filtro? Quem nos deu consciência do que é certo e errado? Senão um ser superior, um Criador, nós preferimos chamá-lo de Deus. Há somente um único e verdadeiro Deus. Há várias passagens bíblicas que apontam para isso. Aliás, a natureza e a consciência podem nos indicar um caminho para apontarmos a existência de um ser superior, mas nem a natureza e nem a consciência vão nos dizer exatamente como é este Deus, como é este ser superior. Por isso, as Sagradas Escrituras nos ajudam e muito. A revelação, cremos que foi daquele modo que Deus quis se apresentar a nós, exatamente como ele está descrito nas Escrituras. E assim nós vemos que há somente um único Deus, mas um Deus que existe em três pessoas, iguais em poder e glória: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são todas igualmente Deus, mas não são três deuses, mas um único Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É esta a resposta que damos, a resposta cristã, doutrinária, que diz: quem é Deus?
é o Pai, Filho e Espírito Santo. O verdadeiro Deus é o Deus triuno. E como é esse Deus? Vários textos bíblicos vão apontar que Deus, por exemplo, é Espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, João 4:24. Que Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. E por isso em Mateus 19:26 lemos que Jesus disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Por isso, no Salmo 139, versículos 1 a 4, nós vamos ler que o Senhor me conhece e me sonda. Ele sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Ele me vê quando estou trabalhando e quando estou descansando. Ele sabe tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, ele já sabe o que eu vou dizer. Além de ser onipotente, além de ser onisciente, nós estudamos também que Deus é onipresente, portanto ele está em todas as partes. Lá em Jeremias 23 e 24, lemos Deus dizendo: eu sou o Deus que está em toda parte, não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Além disso, cremos que Deus é santo, conforme palavras de Isaías 6:3. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O Senhor também é perfeito e justo, ele é fiel, conforme palavras de Deuteronômio 32:4. O Senhor é a nossa rocha, ele é perfeito e justo em tudo. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. E ainda um último versículo importante. Além de tudo isso, de todos estes atributos maravilhosos, nós temos um Deus que é amor. Por isso lemos em 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja como é forte este texto. Não diz que Deus ama, não diz que Deus é amoroso, não diz que Deus ele é caridoso, mas diz Deus é amor. E então, podemos lembrar de uma passagem bíblica muito conhecida, quando Deus vai chamar Moisés no episódio da sarça ardente. Moisés vê uma árvore que está incendiando e nunca para de pegar fogo, e aquilo o intriga, aquilo chama atenção, e de repente Deus começa a falar com ele naquele evento fantástico, naquela manifestação de Deus a Moisés. E então Deus vai convidar Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés vai tecer uma série de desculpas, dizendo: eu não sou capaz, escolha outro, eu não posso fazer isso. Mas quando vê que não é possível se desvencilhar do convite e da ordem de Deus, Moisés vai perguntar a ele então: quando perguntarem quem eu represento, quem é este Deus, como que eu vou chamá-lo? E Deus vai dizer a Moisés: diga simplesmente: eu sou quem sou. Eu sou o que sou. Eu sou. Vejam como que apenas Deus, o verdadeiro Deus, o Deus triuno, pode se apresentar deste modo. Muitas vezes há pessoas que vão afirmar que Deus não existe, não é verdade? É interessante que um teólogo chegou a concordar com esta afirmação, mas não porque ele tenha se tornado ateu ou agnóstico, mas porque ele vai trazer uma explicação brilhante. Ele vai dizer assim: de fato, Deus não existe, Deus é. Porque tudo que existe tem início, meio e fim, mas Deus não tem início, nem meio e nem fim. Nós podemos temer a Deus, e eu diria, devemos temer a Deus.
Afinal de contas, ele mesmo vai dizer isso para nós. Naquele episódio da sarça ardente, Moisés vai até mesmo receber a ordem de tirar as suas sandálias, pois ele está em um local sagrado. Mas não é o deserto que é um lugar sagrado, não é a sarça ardente pegando fogo, é a presença de Deus que torna aquele lugar santo. Devemos temer a Deus, mas se nós olharmos, as Escrituras Sagradas vão trazer Deus em um formato que não traz temor. A revelação plena de Deus acontece em Jesus Cristo. Nele, Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Um outro nome conhecido para Deus é Elohim, e ele aparece frequentemente no Antigo Testamento. Temos também a figura do tetragrama, Yahweh, Javé, Jeová. Não se sabe ao certo como citar exatamente este tetragrama, que é o conjunto de 4 letras do alfabeto hebraico que onde não há presença de vogais. E por isso não se sabia ao certo a pronúncia, que acabou sendo perdida, ainda mais porque os hebreus seguiam rigorosamente a ordem de não citar o nome de Deus em vão. Eles tinham tanto medo de citar o nome de Deus em vão que nunca citavam o seu nome. E por isso não se sabe ao certo qual é o nome de Deus ou como pronunciá-lo, a figura do tetragrama. Mas, como eu disse, Deus também é conhecido como Eu Sou, Deus também é conhecido como Elohim, Deus também é conhecido como Adonai, que significa Senhor. Deus é chamado de El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo, El Olam, Deus Eterno, e Yahweh Jireh, o Senhor proverá, e Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Dito tudo isso, nós podemos então observar que, mesmo que a palavra Trindade não tenha sido registrada na Bíblia, chegamos a ela com base em uma série de textos bíblicos que apontam para esta realidade. Quando Deus vai criar os seres humanos, logo no início da Bíblia, em Gênesis 1, 26, ele diz: façamos os seres humanos à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus estava falando? Com outros deuses? Não, ele estava falando com as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando também Jesus vai ordenar aos discípulos que batizem pessoas, ele vai dizer: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós podemos perceber que há 3 pessoas, mas uma única essência. A essência é o Deus único. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho e nem o Filho é o Espírito e vice-versa. A gente precisa também perceber que, de certa maneira, Deus, ele não é inteiramente compreensível à nossa racionalidade. Deus se deixa conhecer por meio da sua palavra, mas não significa que, estudando a palavra, conheceremos completamente a Deus. Não conhecemos tudo sobre Deus, mas conhecemos com segurança aquilo que Ele revelou para a nossa fé e salvação. Poderíamos citar que ao longo das eras, ao longo da história, Deus sempre foi um tema importante para as antigas civilizações. Por exemplo, no período paleolítico, que chega até 10.000 anos antes de Cristo, o conceito de Deus ou do sagrado existia, mas era focado em forças da natureza e espíritos animais. O sagrado não era um Deus único, mas se manifestava com forças diversas e influenciava a caça e a sobrevivência.
Já no Neolítico, que vai de 10.000 a 3.000 antes de Cristo, há o culto à grande deusa mãe, no qual a divindade estava mais associada à terra, fecundidade e ciclos de renovação. Os rituais religiosos garantiam chuvas, boas colheitas e proteção contra as secas. No Egito Antigo também, cerca de 2.800 anos antes de Cristo, teremos várias divindades no que nós convencionamos chamar de politeísmo. E assim, há o deus do sol, a deusa relacionada à morte, a deusa relacionada ao próprio céu, ao caos e assim por diante. Já na Grécia, por volta do ano 2000 a.C., e mais tarde, 753 a.C. em Roma, surgem os deuses como super-homens imortais, mas que apresentavam falhas humanas. O fato é que Deus, como ele é revelado nas Escrituras, ele é único. Nenhum desses deuses de civilizações antigas se compara ao verdadeiro Deus descrito nas Escrituras. Por isso, podemos ter certeza de que o Deus revelado nas Escrituras é o verdadeiro e único Deus. Ele não é um Deus que tem os mesmos sentimentos humanos. Ele não é um Deus vingativo. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus correto e ele é amor. Dito isso, precisamos partir para a nossa última parte deste nosso tema de hoje, que é como nós iremos apresentar este Deus a pessoas que não creem nele. É claro que até aqui você que crê já deve ter concordado comigo, pelo menos em 90% do que eu falei. Você deve estar tranquilo a respeito de quem é Deus e você crê no verdadeiro Deus. Mas como apresentá-lo a pessoas que não creem? E talvez você pense, mas isso é muito difícil, eu não tenho essa obrigação. Ora, nós temos o chamado para sermos discípulos de Cristo e como discípulos precisamos testemunhar a fé que temos. Diante disso, acreditamos que a apologética, que é uma palavra de origem grega que significa defesa da fé, não apenas se apresenta como uma alternativa, mas como um dos poucos caminhos de diálogo com quem não crê em um mundo cada vez mais cético e secular. Precisamos dialogar com descrentes, precisamos dialogar com céticos, e assim a apologética vai trazer subsídios para tal. Então, podemos partir para 3 espécies de abordagens que vão apontar para Deus e que não vão fazer uso das Escrituras Sagradas. A primeira delas, a abordagem moral ou o sentido da vida. Afinal, quem implantou a moral no ser humano? Por que praticamente todas as culturas e povos concordam em aspectos básicos, como, por exemplo, não trair, não ser covarde, cuidar dos filhos? C.S. Lewis, em seu célebre livro intitulado Cristianismo Puro e Simples, diz: se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos dentro do universo. Assim como o arquiteto de uma casa não é uma parede, nem a escada, nem a lareira dessa casa. A única maneira pela qual poderíamos esperar que ele se manifestasse seria dentro de nós mesmos, como uma influência ou um comando tentando nos levar a agir de certa maneira. Isso se chama consciência, que é a base da moral humana. Em outras palavras, se ficou difícil para você, eu explico de forma mais clara. Só temos consciência porque alguém colocou uma consciência em nós. Aliás, quando alguém não tem consciência, isso é considerado como uma anomalia. Por exemplo, os psicopatas são consideradas pessoas que não têm consciência e muitas vezes atrocidades são cometidas por esta ausência de consciência. Uma outra forma de apresentarmos Deus, mesmo sem falarmos das Escrituras, é apontarmos para o desejo que existe em cada ser humano pelo infinito e pela beleza.
C.S. Lewis afirmou: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Quantas vezes as pessoas não conseguem mais se satisfazer com as coisas daqui? Isso é normal. Não há nada neste mundo, nesta vida, que possa nos preencher, a não ser Deus. Como teria dito o autor russo Dostoiévski, no ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Portanto, somente Deus para preencher o vazio que temos. E por último, podemos abordar a coerência intelectual ou o argumento da razão. Sem o Deus apresentado nas Escrituras, não haveria base para a lógica, a ciência ou a previsibilidade das leis da natureza. Em outros termos, algo tão complexo e sofisticado quanto a mente humana não pode ter vindo do nada. Somente alguém ainda mais complexo e sofisticado pode ter criado o ser humano. Espero que este vídeo, de alguma maneira, possa ajudá-lo a conhecer melhor quem é o verdadeiro Deus e apresentá-lo àqueles que ainda não creem. Seguramente que 21 minutos já são muitos minutos para um único tema, mas você concorda comigo que falar de Deus em pouco tempo seria quase impossível? Falamos, na verdade, muito pouco, mas espero que seja suficiente para que você possa continuar tendo vontade de aprender mais e tendo vontade de continuar a seguir o verdadeiro e único Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele o abençoe e o guarde hoje e sempre. Amém. Curta, comente e compartilhe este vídeo e até o próximo.